Olá, ouvintes lindos em quarentena. Eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao 21º episódio. Invadimos a casa dos 20. E eu sou Leonardo Sherman de Sá e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E antes dos assuntos de hoje, é importante agradecer a todos os colegas que gentilmente cederam o seu tempo para nos ajudar a realizar o Educação em Tempos de Pandemia, cujos 2 últimos episódios entraram no ar esta semana. Então, nós gostaríamos de agradecer ao professor Júlio Moreira, ao professor Túlio Augusto, à professora Conceição Vicente, à professora Milena Abrunosa e à professora Thalita Rosetti por terem nos ajudado a tentar gerar alguma reflexão que pudesse amenizar um pouco as famílias e os colegas que estão passando por esse momento duro e tendo que lidar com a educação em tempos de pandemia. Os episódios estão no ar e a gente pede a você que ouve o Nadando na Modernidade Líquida, na plataforma que você escolheu para ouvir, que você se torne um seguidor do podcast, pois isso ajuda a nossa divulgação. E no episódio de hoje, nós vamos discutir o negacionismo à ciência. Nós conversaremos sobre as principais questões que levam as pessoas a se tornarem negacionistas. Depois, trataremos dos problemas que isso traz, dos motivos que levam a ciência a ser tão relevante. Vamos mergulhar? Vambora! Minha amiga Karine Aragão, a gente vive um mundo com ideias estranhas, ideias que deveriam ter se aposentado, elas estão aí rondando como se fossem fantasmas. Por exemplo, o terraplanismo se mostra forte como nunca nos últimos 400, 500 anos. Além disso, mesmo com todo o sucesso das vacinas em conter doenças mortais, como a varíola, por exemplo, há um movimento antivacina no mundo com um bom número de adeptos. Durante muito tempo, as empresas de tabaco conseguiram manter a discussão sobre se o cigarro fazia ou não mal à saúde. O aquecimento global é contestado pelas empresas de petróleo e por um conjunto pequeno, mas ruidoso de pessoas. Mais recentemente, no momento em que nós vivemos, em meio à pandemia, surgiu a ideia de uma espécie de terraplanismo médico, o isolamento vertical. Haveria o isolamento apenas daqueles que seriam indivíduos mais vulneráveis à Covid-19, idosos e pessoas imunodeprimidas. Além disso, o nosso governo aprovou, através de um ministro da Saúde interino, um protocolo que indica o uso de cloroquina em pacientes com Covid-19 em qualquer estágio da doença, algo que não só não é recomendado, como é até mesmo rejeitado por uma boa parte dos médicos, que afirmam que isso pode prejudicar muito mais do que ajudar. Então, todos esses exemplos e muitos outros que a gente pode encontrar por aí são mostras de negação da ciência, do pensamento científico. Daí eu te pergunto, Karine Aragão, por que nós temos tantas pessoas hoje negando a ciência? Ai, meu Deus, enquanto você falava isso, fazia essa entrada, eu pensei assim, estamos em 2020 ou em 1500, né? Porque a gente tendo que discutir a legitimidade da ciência em 2020 é algo que me deixa bem sensível. Como educadora, como linguista, como pesquisadora, enfim, como alguém que precisa se apoiar na ciência para absorver e para transmitir conhecimento. E quando eu vejo esse movimento crescente de negacionismo do discurso científico, seja um movimento antivacina,
vacina, a negação das pesquisas sobre caos climático, a validação do isolamento físico como forma de achatar a curva de contágio, ou até o revisionismo histórico, que eu acho que deve ser uma coisa bem sensível para você. Sobretudo o negacionismo do Holocausto, e aqui no Brasil, especificamente, o negacionismo da ditadura militar. Isso realmente me incomoda. Imagino mesmo. Deve ser um incômodo tão grande quanto é para mim quando eu ouço as pessoas falarem que a linguagem não tem potencial de violência. Isso me dá um estresse grande. E aí toda essa ideia, toda essa negação do discurso, eu acho que a gente precisa situar esses últimos acontecimentos, essa negação das ciências da natureza, das ciências humanas, da ciência da linguagem, a gente precisa situar dentro de um quadro geral de crise de legitimidade. Esse movimento todo de contestação da legitimidade dos estudos científicos, eu vejo como diretamente relacionado a um sentimento crescente contemporâneo de desconfiança dos indivíduos em relação a qualquer medida que tenha como precedência o Estado, as agências de saúde, as organizações multilaterais e até a escola. Parece que a gente tem aceitado muito facilmente aquele discurso de o Estado é corrupto, então vamos acabar com tudo que vem dele e deixem o mercado controlar porque ele é o nosso grande salvador. A gente vai, inclusive, atribuindo essa ideia de desvalidação aos discursos científicos, como se eles estivessem ali suscetíveis a uma dominação política. E a gente tivesse que acabar com todos eles, porque tudo que vem da Fiocruz, da OMS, são pura balbúrdia. Essa percepção é fundamental para a gente entender que quando a gente fala de negação da ciência, existem interesses políticos e econômicos em jogo. A gente não pode negar isso. E percebam que eu não estou falando aqui que a ciência ela é suscetível a uma interpretação política. O que eu estou dizendo é que a negação da ciência é que é suscetível a esses jogos políticos. Mas a ciência também é influenciada por elementos políticos e por elementos econômicos. Uma doença que atinja populações mais ricas, populações de áreas mais abastadas, essas doenças vão ter mais atenção dos cientistas, porque elas vão receber mais recursos e vão ter mais esforço político por trás. Sim, o direcionamento de verbas e a forma de lidar com isso, a gente não pode destituir, obviamente, de questões políticas. Mas a interpretação dos dados científicos não poderia estar sujeita a isso, né? E aí acho que é importante a gente salientar isso. A ciência ela é feita em cima de pesquisa e fato. Então, assim, até para trazer um dado que eu acho extremamente curioso sobre o nosso modo de agir hoje, esse fomento da visão de que a gente pode rebater a ciência com opiniões, por exemplo, que o indivíduo formado em direito pode contrariar um estudo científico feito por um doutor em infectologia formado na USP, simplesmente porque ele não concorda, é algo que diz muito da nossa personalidade, tanto quanto arrogante, para usar uma expressão que o Leandro Carnal usou na live com a Átila Yamarino, e eu adorei, né? Como essa ideia de que você pode contestar a ciência é extremamente arrogante e fala muito assim dessa sensação e desse estímulo ao autoempoderamento, que eu vejo como realmente um sintoma contemporâneo. Criar nos indivíduos essa ilusão de que eles são superpoderosos e podem contrariar tudo, inclusive a ciência. Então é um ponto importante a gente refletir. Nega-se a ciência para atingir determinados fins. E nisso a gente pode traçar paralelos muito diretos no Brasil. Por exemplo, nega-se o caos climático para atender aos interesses de uma bancada ruralista no Congresso. A gente teve a fala do nosso ministro Ricardo Salles deixando isso bem explícito, o que não me surpreendeu porque foi alguém que lá na Conferência Climática em Madrid tirou uma foto de um churrasco dizendo a nossa contribuição VEG. Para a gente falar das ciências humanas, nega-se o golpe militar, negam-se as atrocidades da ditadura para que se possam cometê-las novamente. E trazendo para a ideia dessa violência da linguagem para que seja permitido continuar fomentando o ódio a partir dela. Então a gente tem interesses diretos com esse negacionismo científico. Agora, além dessa perspectiva mais macro, né, mais estatal, eu acho que é interessante a gente falar também numa perspectiva micro de pessoas que no seu dia a dia
proferem falas negando a ciência. E nesse sentido, eu acho que a gente pode dividir em 2 caminhos possíveis aqui para ficar um tanto quanto mais sintético. Tem uma perspectiva que eu acho bacana trazer, que é a ideia do nosso processo educacional completamente desigual. A gente vive hoje sobre uma taxa crescente de analfabetismo funcional. A realidade da educação pública é precária, a gente não tem políticas públicas que problematizem essa realidade de maneira muito direta. E uma grave consequência desse problema estrutural é justamente a formação de indivíduos que não conseguem, por uma limitação cognitiva, interpretar uma realidade complexa. E a realidade da ciência é uma realidade complexa. E aí, nesse ponto, me fica muito forte quando eu assisto aquele documentário da Netflix, A Terra é Plana, e tem uma fala do Mark Sargent, que é uma das principais vozes do terraplanismo, em que ele está falando sobre essa ideia e ele diz assim, isso me choca muito, ele diz assim, nós ganhamos muitos adeptos porque nós conseguimos explicar que a Terra é plana numa linguagem que eles entendem, que as pessoas entendem. Diferentemente da NASA, que não consegue numa linguagem simples explicar que a Terra é redonda. Essa fala dele, para mim, ficou muito marcada e eu fiquei pensando assim, até que ponto a gente está conseguindo comunicar o discurso científico? Porque ele avalia como muito simples utilizar uma linguagem simples e explicar que a Terra é plana. Então, que linguagens a gente está utilizando para explicar que a Terra não é plana? Me fiz uma autocrítica. E trazendo isso, por exemplo, para a nossa realidade de pandemia, eu fico pensando, será que a gente está conseguindo comunicar a importância de se fazer no possível o isolamento social? Será que quando a gente chega para um indivíduo que de repente teve falhas no seu processo educativo e diz, olha, você precisa ficar em casa no que for possível para achatar a curva de contágio. Então, assim, a gente tem que olhar para a nossa realidade também e ver como que a gente está comunicando o discurso científico. Por exemplo, tem uma ONG, né, que é a ONG Redes da Maré, que dentro da Maré se juntou com o coletivo Papo Reto, apoiados pela Fiocruz, para passar essa informação para as pessoas numa linguagem mais simples. Eu achei essa iniciativa muito bacana. É o que o Átila Yamarino tenta fazer também nas lives dele, no canal dele, transformar a informação para que ela fique compreensível para todo mundo. Então, assim, a gente tem que olhar para a nossa realidade e tentar, talvez, transformar essa informação em algo mais compreensível. E aí, além dessa questão que eu acho que a gente tem que pensar, nosso formato de comunicação, tem um outro ponto para olhar, que é perceber que existem pessoas que tiveram acesso à educação e que abdicam, acabam se retirando de um lugar de pensamento crítico e científico por uma escolha. E aí a gente entra nessa esfera de pessoas que são tão agarradas às suas crenças, às suas convicções, que quando a ciência e os fatos mostram que elas estão erradas, elas preferem adentrar esse universo do obscurantismo e negar os fatos e a ciência. E percebam que esse segundo grupo é diferente do primeiro, porque esse consegue interpretar uma realidade complexa. No entanto, dizer que eles estavam errados, né, parece que fere um orgulho. E aí é melhor entrar numa cegueira moral. Para dar nome a isso, né, o que a psicologia vai chamar de dissonância cognitiva, que é essa atitude de negar os fatos que contrariam as próprias crenças. E aí a gente entra no obscurantismo geral. Por isso que eu acho importante a gente centralizar nessas esferas. Dá para a gente entender esse negacionismo da ciência por uma questão de crise de legitimidade, por uma questão de interesses políticos, pelo analfabetismo funcional e por esse processo de dissonância cognitiva. Mas enfim, Leonardo Sherman, depois dessa fala minha inflamada, eu acho que eu nunca fiz uma fala tão inflamada nesse programa. Eu adorei. Gostou? A pessoa em defesa da ciência, eu tô nessa meta. Mas e você, Leonardo Sherman? Por quê? Me diga, historiador, por que as pessoas negam a ciência? Para mim, o motivo número 1 é a ignorância. Mas a ignorância por si, ela não serve como explicação, porque cada um de nós é muito mais ignorante do que sapiente. A gente ignora muito mais coisas do que sabe. Não tem como nenhum de nós saber mais do que o que ignora. Já que todos nós somos ignorantes em vários níveis diferentes, que tipo de ignorância é essa que faz com que uma pessoa negue a ciência? A maior parte da população brasileira não entende o processo científico, não entende o método científico, não entende características básicas da ciência.
A ciência não forma um saber absoluto sobre nada. Não há saber absoluto na ciência. O saber da ciência é um saber provisório, limitado ao escopo do estudo. Então, quando um pesquisador, uma pesquisadora faz uma afirmação científica, essa pessoa vai fazer uma afirmação dentro de um determinado limite, dentro de uma determinada teoria e dentro de uma época. E a expectativa dos cientistas não é de manter aquela ideia por muito tempo, é de derrubar aquela ideia. É por isso que o elemento essencial de qualquer pesquisa é como ela se saiu em sua defesa. Quando alguém apresenta uma pesquisa, um doutor está se formando doutor, um mestre, ele está defendendo. É um processo comum. Todo mundo que passa pela academia faz isso. Você vai defender. E quem vai sentar ali, as pessoas da banca, vão atacar. E não vão atacar por maldade, vão atacar porque se a ideia que está sendo defendida conseguir suportar a revisão das pessoas que têm tanto ou mais conhecimento do que aquele que está colocando aquela ideia, é porque essa ideia realmente é poderosa e ela pode permanecer. Mas ela não vai permanecer para sempre, ela vai permanecer até a existência de uma nova ideia poderosa que consiga passar por esse mesmo processo de aniquilação das ideias. É aí que está o ponto. A ciência não é absoluta. A ciência, ela é por enquanto. Você falando assim me veio à cabeça a minha defesa de doutorado. E todo mundo que passou pela academia, passou por esse processo de ter que defender uma ideia, sabe como é que é. Você vai não esperando que a banca, né, faça um carinho no seu projeto. Você vai esperando que eles contestem o seu projeto, porque ele precisa passar. Vai esperando apanhar. Metaforicamente. Metaforicamente. Eu lembro de arregalar os olhos para que as lágrimas não caíssem. Porque é verdade. Porque assim, você vai no nervoso, porque você sabe que você vai ser contestado. Vai ser duramente contestado. As pessoas que estão na banca vão contestar as suas premissas, as suas justificativas, os seus objetivos, a sua bibliografia, tudo, as suas conclusões. Vão contestar tudo, porque esse é o papel. Se você tiver feito seu trabalho, construído um edifício teórico forte o suficiente, a ideia vai sobreviver à defesa. Exato, e a ideia que você falou agora, eles vão contestar a sua bibliografia, isso é muito bacana, porque quando alguém diz assim para mim, por exemplo, não houve Holocausto, e aí eu pergunto assim, que fontes você está usando para me dizer isso? As pessoas se irritam, como se não houvesse a necessidade de fontes, como se pudesse ser, eu acordei e sonhei que não existiu o Holocausto e estou aqui espalhando a minha ideia de que o Holocausto não existiu. Essa ignorância sobre o processo de construção da ciência e do método científico em si tem uma origem. Primeiro, a baixa escolarização. Se a gente pensar no período da Primeira República, quando se exigia a alfabetização para votar, e a maior parte da população não votava, por conta disso, pelo fato das mulheres não votarem. Passados mais de 100 anos dessa época, né, essa Constituição que determinava isso era de 1891, a gente ainda tem uma parcela da população analfabeta no Brasil, um país rico. Mas o Brasil tem problemas econômicos. Eu sei, mas é um país rico, o país mais poderoso da América Latina, um membro do G20, e a gente ainda tem analfabetismo no Brasil na taxa aí de 7, 8% da população. É um número gigantesco. Então, a nossa baixa escolarização é um ponto central. Até porque, numa sociedade que a gente tem um número tão baixo de doutores, um número tão baixo de mestres, em que um curso universitário continua sendo um elemento de diferenciação social, como se fazer um curso universitário fosse uma coisa muito importante, gerasse uma espécie de elite, não é surpreendente que a gente tenha tantas pessoas negando a ciência. Falando assim, a gente joga peso da negação da ciência somente em quem não tem escolaridade. E isso também não é verdade, porque existem pessoas escolarizadas, às vezes até altamente escolarizadas, que também negam a ciência. Ainda nesse campo da ignorância, mesmo alguém com muita escolarização pode ter passado e provavelmente passou por uma escolarização não exatamente científica, pois a ciência ela se baseia nas perguntas e a maior parte da escolarização que é realizada nos nossos tempos se baseia nas respostas, em respostas certas. O quanto você acertou na prova, como você tirou 10.
e quantas questões semelhantes àquelas que foram respondidas pelo professor anteriormente, você conseguiu se lembrar e respondeu. Essa é uma escolarização. Teve alguma qualidade durante algum tempo. Mas no momento atual ela não serve, porque a nossa escolarização ela deveria se concentrar na capacidade de fazer perguntas de boa qualidade. As perguntas que vão desmistificar a realidade. E não é isso que acontece, infelizmente. Então, mesmo indivíduos escolarizados, que estudaram em escolas boas, podem abraçar o fascismo, podem abraçar o negacionismo de várias naturezas. Agora, não é só isso que atua nesse sentido. Essas pessoas, mesmo essas que passaram pela escolarização, elas também têm outras razões para entrar nesse caminho. A primeira razão é a má-fé. Já é mais do que sabido que o aquecimento global é uma realidade e que a negação ao aquecimento global é feita com base em muito dinheiro investido por empresas petrolíferas na negação do aquecimento global. Mais ou menos o que aconteceu com as empresas de tabaco. As empresas de tabaco financiavam cientistas para provarem que o tabaco não era tão prejudicial assim, que havia um nível de consumo mínimo razoável e que era possível consumir tabaco como se come doce, por exemplo. Se você comer em grandes quantidades, vai te fazer mal. Mas existe um nívelzinho ali que é possível consumir sem que você tenha maiores prejuízos, claro, dependendo da sua saúde, dependendo da sua condição. Enquanto você falava, eu me lembrei de um filme que ilustra muito bem essa ideia da indústria do cigarro. A manipulação do discurso na época para falar que o cigarro era algo positivo, que é o Obrigado por Fumar, né? O filme se passa basicamente em torno do Nick, que é o porta-voz das empresas de cigarro, e ele é responsável por elaborar um discurso que contraria as recentes pesquisas científicas que mostram os malefícios do cigarro. E assim, é um show esse filme para a gente observar como existe um discurso muitas vezes manipulado para apagar certas considerações, né, que precisam ser ali omitidas por questões políticas, como está acontecendo hoje com a questão do aquecimento global. Mas o filme é muito bacana, ele tem assim umas cenas-chave. Uma que fica muito na minha cabeça é quando o Nick, né, esse personagem principal, está conversando com o filho, tá ali, o filho dele tem 7 anos, assim, é uma criança, e aí eles estão falando sobre quando que a verdade ou a mentira são aceitáveis, quando que você pode mentir. E aí ele abaixa para conversar com o filho e o filho contesta todo o discurso dele em frente à televisão defendendo o cigarro. O filho fala para ele: eu sei que você sabe que faz mal, né? Você fala isso dentro de casa, e por que você chega lá na frente e diz que não é tão ruim assim? E ele fica assim meio que em choque com a fala do filho. É uma cena altamente pedagógica, é linda, e, enfim, é muito bacana, gente, esse filme pra gente observar isso, o quanto o discurso pode ser manipulado para alcançar fins políticos. E esse filme mostra exatamente esse caminho, a criação de uma verdade sob encomenda para evitar que as empresas de tabaco fossem processadas em milhões de dólares, mas elas não foram derrotadas nesses processos porque o tabaco fazia mal, mas porque eles sabiam que o tabaco fazia mal e mesmo assim continuaram negando que o tabaco fosse tão prejudicial à saúde como ele é. E é o mesmo que é feito pelas empresas petrolíferas, que sabem da sua responsabilidade sobre a intensificação do aquecimento global, e algumas delas colocam rios de dinheiro na tentativa de patrocinar cientistas que afirmem uma verdade sob encomenda. O aquecimento global não seria causado por seres humanos, então as empresas petrolíferas podem continuar vendendo petróleo, combustíveis fósseis, podemos continuar queimando isso à vontade, que não teria problema nenhum. Tudo mentira, a gente sabe que é mentira, mas existem aí negadores do aquecimento global, que convenientemente são exatamente essas pessoas que vão se beneficiar. E as outras que acabam acreditando nessas mentiras que são muito bem formuladas e muito bem transmitidas. Agora, além da má-fé e da ignorância, existe um outro elemento. Eu adorei quando você disse que existem indivíduos que se acreditam superpoderosos.
E eu acredito que esse indivíduo que se acredita superpoderoso, na verdade ele está numa situação vulnerável. E é o terceiro grupo que eu vejo como negador da ciência. Esse principalmente negador dos avanços das ciências humanas. Geralmente é aquele machão homofóbico, racista, que tem muita certeza de tudo. E ele fala barbaridades, uma atrás da outra. A gente conhece aos montes, porque eles estão em todos os lugares. Eles estão nas nossas famílias, estão entre os nossos amigos, estão na internet, na televisão e estão até mesmo em cargos importantes da estrutura de governo de países. Esse pessoal nega a realidade, nega a ciência, nega o avanço de teorias das ciências humanas muito consolidadas em nome da manutenção de uma posição que foi carcomida e está sendo dissolvida por todas essas teorias. Então, em vez de entender o que a ciência humana está dizendo para ele, uma coisa simples, papéis sociais não tem nenhuma relação com gênero, trazido pelo feminismo lá nos anos 50, sendo estudado na academia há 70 anos. Para essa cabeça que se acha superpoderosa, mas que sabe que está em uma posição de vulnerabilidade e que esse superpoder que ele acredita está sendo dissolvido e que não vai sobrar nada disso. Esse cara que acha que vai ser o pai patrão, que vai ficar em casa com todo mundo servindo a ele, vai ficar cada vez mais difícil. Então, para mim, existem esses três elementos que são muito fortes no surgimento do negacionismo. 1, a ignorância. 2, a má-fé. E 3, essas posições vulneráveis frente à emergência de teorias das ciências humanas que contestam o preconceito que essas pessoas gostam tanto de carregar. Agora, tudo isso sempre existiu. A grande novidade é a internet, que permitiu que essas pessoas se conectassem. Antes, o tio do pavê, negacionista da ditadura, machista e homofóbico, ele era apenas o tio do pavê. Hoje, ele pode se conectar via internet, via rede social, com outros tios do pavê de outros lugares. E pode, inclusive, seguir alguém, um imbecil sem escrúpulos, que tenha estômago suficiente para falar o que for necessário para se eleger. A internet, nesse caso, é a nossa caixa de Pandora. A internet é que soltou esses monstros todos que estavam confinados aos seus espaços. Por isso que existe um movimento terraplanista. Um movimento terraplanista sem internet seria impossível, porque essas pessoas elas estariam isoladas em seus nichos, em suas comunidades. Hoje, como você mesmo falou, Karine, essas pessoas se sentem empoderadas suficientemente, não só para perturbar a vida de quem está ao lado dessas pessoas, como também a possibilidade de fazer um movimento, de se colocar politicamente e de dizer: a minha ideia é tão importante quanto aquela que está provada já há muitos e muitos anos. Aquilo que você falou da crise de legitimidade. Mas também tem um dado aí, né? Esse negacionismo ele é sempre retórico. É claro, existem pessoas que acreditam o suficiente nas bobagens que falam e morrem por causa disso. Aquele terraplanista famoso que resolveu construir um foguete para ver a curvatura da Terra e morreu. O foguete caiu, ele se machucou e morreu. Então, existem pessoas que acreditam o suficiente nas teorias amalucadas que propagam a ponto de colocar a própria vida em risco. Isso acontece. Mas, de uma maneira geral, o negacionismo ele é um fenômeno retórico. É como você disse, não tem muita base, não tem nenhum tipo de pesquisa por trás. São ideias que têm uma construçãozinha mais ou menos elegante, são construídas de uma maneira espertinha e que são propagadas através de repetição aos milhões e causam esse estrago todo. Na verdade, o negacionismo ele não é profundo, ele é raso. Todo negacionismo é raso. Até porque o negacionismo ele é baseado em um elemento que é importante para a ciência, mas que não é a ciência em si, que é a observação empírica. Os negacionistas
só acreditam naquilo que veem. É como São Tomé da Bíblia, né? Só acreditam naquilo que veem. Então você vai perguntar ao terraplanista, mas você viu a curvatura da Terra? Essa observação empírica ela é fundamental para a ciência. Diga-se de passagem, é importante marcar isso. Mas a observação empírica não é a ciência, pois nós somos pequenos, nós somos limitados, nós não temos condição de entender os fenômenos apenas a partir da nossa observação. Nós somos pequenos, a minha experiência objetiva ela não é capaz de lidar com o todo. O todo é muito maior do que eu. É por isso que a gente não tem que discutir terraplanismo, porque isso é raso. Agora, fica uma pergunta, né? Fica uma pergunta importante diante do negacionismo e de toda a ansiedade que lidar com os negacionistas nos traz. E agora, José? E agora, José? Então, Karine, a gente conversou aqui sobre as razões que levam alguém a negar a ciência. Mas o que a gente não conversou ainda é se isso traz algum problema. Negar a ciência tem alguma importância mais geral ou isso é uma coisa de foro íntimo? No final das contas, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: por que a ciência é importante? E por que acreditar na ciência, entender a ciência é importante? Acho que a ideia de você acreditar ou não na ciência, por mais que ela tenha uma questão individual, ela pode ter muitos impactos coletivos. E isso a gente pode exemplificar de maneira muito simples com a situação que a gente está vivendo com a pandemia. Se você é uma pessoa que não acredita que você tem que usar máscaras para ir à rua e fazer o isolamento social, você pode ser um vetor de contaminação, né? Você pode prejudicar outras pessoas. Então, assim, é uma escolha sua que impacta o coletivo. A gente fala aqui tanto de impacto coletivo, de pacto coletivo, que eu acho que a crença na ciência está nesse viés também. Se você é alguém que nega a vacina, se você é adepto do movimento antivacina, você impacta na proliferação daquela doença. Se você é um pai, né, uma mãe irresponsável, né, bem no contrário da palavra, né, de responsáveis, e você não vacina o seu filho, você está proporcionando a ele ser uma pessoa vulnerável a doenças. Então, assim, tem as suas limitações de decisão. Agora, se você é um terraplanista e resolve guardar só para você, tudo bem, né? Guarda a sua voz calada. Eu lembro até da etimologia da palavra, né? A gente pode dizer que não acreditar na ciência é uma espécie de infantilização. E infância vem de sem voz. A ideia do prefixo negativo. Então, assim, se você tem uma postura infantilizada diante da perspectiva científica, fique sem voz, eu diria, né? Estou muito radical nesse programa hoje. Mas o caminho seria exatamente esse. E quanto à importância da ciência, a primeira consideração muito importante para defender a ciência é entender, como você pontuou na outra parte do programa, o que é o pensamento científico. Porque eu acho que quando a gente entende isso, ressalta-se de maneira espontânea a necessidade da ciência, a importância da ciência. E de maneira muito sintética, a gente pode dizer que o pensamento científico é aquele que se estrutura a partir de um conjunto de conhecimentos testados, experimentados e submetidos, ressalta que em caixa alta, a análise de especialistas. Essa palavrinha é bastante importante quando a gente vai falar da ciência. Por isso que a elaboração de uma vacina, por exemplo, ou a permissão do uso de um medicamento como a cloroquina, são procedimentos que não podem acontecer do dia para a noite, porque o pensamento científico requer experimentação. Você também pontuou no programa que a gente tem um lado muito maior de ignorância do que de sapiência, né? E isso é normal, a gente não vai aprender todas as informações do mundo. Você se especializa em determinadas áreas. Então, assim, não dá pra gente discutir com quem é especialista em alguma área de igual para igual. E a ciência tá aí justamente para isso, né? Esses especialistas dominam um conhecimento e compartilham esse conhecimento com a sociedade. E justamente nesse sentido, a gente quebra aquela ideia de que uma opinião pode competir com o discurso científico, porque isso não faz o menor sentido, né? E nesse caminho é importante a gente chamar a atenção também que a ciência é um indicativo de progresso coletivo, justamente porque ela não se baseia num conjunto de dogmas, de opiniões, ela se baseia em estudos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o nosso processo intensificado e descontrolado de urbanização, de verticalização
poluição é um fator que influencia no aumento da ocorrência de enchentes? Não é porque eu, Karine, aqui acharia lindo se nós tivéssemos uma rua repleta de árvores e lama para pisarmos andando daqui até, sei lá, o seu trabalho. É porque a gente sabe por pesquisa que quando a gente não tem um solo permeável, né, ele não capta a água da chuva. Então existem estudos aí para comprovar. Vai de uma avaliação subjetiva. E como humanidade, a gente vai criando muitos desafios pra gente. E a ciência está aí justamente para tornar a nossa vida mais vivível, para guiar os nossos caminhos, para nos tornar menos vulneráveis. É só a gente pensar na situação atual em relação à perspectiva mundial. Por que a gente está tão assustado, por exemplo, com esse cenário político de ascensão da extrema-direita? Porque pelas ciências humanas, a gente sabe que esse somatório de naturalização da barbárie, de autoritarismo, de desumanização, levou às ditaduras do século XX. Então a ciência diz isso pra gente. A ciência indicou um caminho que a gente não poderia repetir. Por que a gente está tão preocupado com essa série de fake news sobre Covid-19, né? Essa analogia ser uma gripezinha? Porque isso atrapalha muito, a gente tem que ter consciência disso. Isso atrapalha muito o trabalho dos profissionais de saúde, que precisam lidar com um sistema saturado e com o aumento do número de infectados no momento em que a gente não tem uma perspectiva temporal para vacina. Então a gente sabe que esse caminho de desinformação não é bom e a ciência diz isso para a gente. Então a gente consegue reafirmar de maneira sintética: sem ciência não há progresso. E por isso a ciência é extremamente importante e a gente está defendendo tanto aqui nesse programa. E você, Leonardo Sherman, quais você acha que são os problemas do negacionismo, né? Você acha que é uma perspectiva individual? E como que você ressaltaria a importância da ciência? Por que a ciência é importante? Os negacionistas têm direito a serem negacionistas. É, sim, um elemento de liberdade de expressão. A pessoa tem direito a pensar qualquer bobagem que queira, mas é inegável que, ao mesmo tempo, essas pessoas estão prejudicando outras pessoas, estão trazendo malefícios aos indivíduos que o cercam e à sociedade como um todo no momento em que eles negam a ciência. Até mesmo teorias negacionistas de baixo poder ofensivo, como é o caso do terraplanismo, essas teorias também vão pelo mesmo caminho. Na medida em que qualquer teoria negacionista, ela quebra um elemento central da ciência, que é a credibilidade da ciência como critério de verdade na nossa sociedade. Para que a nossa sociedade progrida, para que mais gente tenha bem-estar, para que mais gente fique viva por muito tempo, com saúde, a gente precisa acreditar na ciência. Mais do que acreditar na ciência, a gente precisa entender que o critério de verdade válido na nossa sociedade é a ciência. Porque foi a ciência que nos trouxe até aqui. Essa conversa que nós estamos tendo via internet, num tempo de quarentena e pandemia, e isso está sendo feito dessa maneira para que a gente não se ponha em risco mutuamente, só é possível em função do progresso da ciência. E aí vem um traço interessante dos negacionistas. Eles negam alguns aspectos da ciência e não negam outros, dentro de uma retórica pseudocientífica, pretensa retórica científica. Aquele documentário bacana do qual falávamos, A Terra Plana, apresenta aquelas pessoas da Sociedade da Terra Plana. Eles estavam lá tentando realizar experimentos pseudocientíficos para provar que a Terra é plana. Mas qual é a diferença daquilo para a ciência? A ciência nunca pode partir do seu ponto de chegada. Eu não posso ter um resultado e tentar provar que o meu resultado está certo. Se alguma pesquisa parte do seu ponto de chegada, ela de cara já não serve. A pesquisa ela parte de uma pergunta válida, que o pesquisador ou a pesquisadora vai, através da revisão da literatura, verificar o que já foi estudado dentro daquilo e, a partir daí, realizar a sua pesquisa e verificar os resultados. Às vezes, os resultados eles discordam daquilo que a pesquisadora ou o pesquisador tinha proposto de início. Quando isso acontece, paciência, lida-se com isso. A ciência tem esse lado ruim. Às vezes, pode acontecer, e já aconteceu ao longo da história, de alguém dedicar a vida inteira por uma ideia e, num determinado momento da vida,
cair a ficha de que aquela ideia era uma furada e que uma outra ideia concorrente é a que mais correta ou a que se sustenta melhor. Por que é a ciência que deve ser o nosso critério principal de verdade e não outras formas de criação de ideias? Porque a ciência não é absoluta. A ciência não determina a verdade. A ciência orienta o nosso pensamento a partir de algumas pesquisas que foram feitas e dizendo, olha, é isso que nós sabemos até aqui. Não há possibilidade de existir uma teoria científica que dê conta de tudo, até porque tudo é muito e está em mudança o tempo todo. Então, a ciência ela é fundamental para a gente continuar vivendo com bem-estar, ou ampliando esse bem-estar para uma parcela enorme da população mundial que não tem o mesmo bem-estar que nós, pessoas de classe média aqui do Brasil, e para garantir vida plena e em abundância para as pessoas. E dito isso, é hora da gente dialogar a partir das nossas mensagens na garrafa. A primeira mensagem que eu queria agradecer é a da Laura Cisino, uma querida que mora no meu coração, que assistindo ao nosso episódio da semana passada, Como Lidar com Perdas, lembrou de um livro incrível, A Parte que Falta, do Shel Silverstein. E é um livro que fala justamente sobre a nossa inabilidade de viver a incompletude, sendo que a incompletude faz parte da vida. Muito obrigada, Laura. E queria agradecer também aqui, especialmente, a todas as pessoas que mandaram mensagens para o Léo Sherman, porque, como amiga, foi muito bacana saber que ele estava recebendo esse carinho de vocês. Muito obrigada, gente. E eu agradeço também a esse carinho, em especial do Bernardo Santos, que me mandou aqui muita força e paz, deu parabéns pelo nosso trabalho. Eu agradeço. E também a uma ex-aluna muito querida, a Maria Fernanda Guimarães, que nos mandou uma mensagem muito afetuosa, dizendo assim, passando para agradecer pelo carinho do último podcast. Um dia me disseram que a gente não supera a dor, só se acostuma com ela. Isso me confortou muito quando perdi meu pai, porque por mais que essa frase vá em desencontro a tudo que nossa cultura da morte dissemina, sinto como se ela tirasse a obrigação de que você tem que deixar o sentimento de perda para trás para continuar a sua vida. Realmente a gente sente um pouco disso na sociedade, parece que a sociedade nos diz assim, bola para frente, finge que nada aconteceu, e isso não é possível, é momento de se recolher e de sentir. Eu agradeço muito a Maria Fernanda pela mensagem afetuosa e profunda. E você que quer conversar conosco, mande as suas mensagens. Pode ser nas nossas redes pessoais, Karine Aragão Escritora, Léo Sherman, Leonardo Sherman, ou pelas redes do canal. Nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter, Na Líquida, e nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida. Até semana que vem, um beijo para todos vocês. Valeu, galera! Achatem a curva. Fiquem em casa. Até semana que vem.